Capítulo 2. O amor nunca falha, do livro Ame como se nunca tivesse sido ferido, de Jensen Franklin. Muitos cristãos hoje em dia não sabem como fazer suas famílias funcionarem. O corpo de Cristo está cheio de pais afastados de seus próprios filhos. Alguns deles nunca nem viram seus netos. Algumas pessoas há anos não pegam o telefone para falar com seus entes queridos por causa de pequenas intrigas. Alguns cristãos descartaram membros da família só porque eles escolheram viver de acordo com um padrão diferente. Algo não está certo nisso. Nós simplesmente não sabemos amar. Conseguimos amar quando concordamos um com o outro. Nós conseguimos amar quando compartilhamos os mesmos pontos de vista. Nós conseguimos amar quando partilhamos o mesmo estilo de vida. Conseguimos até mesmo amar estranhos ou aqueles que não nos conhecem bem. Mas com certeza é mais difícil amar aqueles que estão mais próximos de nós. Por quê? Porque eles podem nos machucar mais. Como cristãos, somos chamadas para viver de maneira diferente. Nós não amamos como o mundo ama, algo condicional, somente quando as expectativas são satisfeitas ou quando aparece adequado. Mas nós amamos do jeito de Deus. Na Bíblia, só existem dois assuntos que Deus acha importantes o suficiente para serem tratados em um capítulo inteiro. Primeiro é sobre a fé, Hebreus 11, e segundo, o amor, 1 Coríntios. Evidentemente, Deus sente que o amor e a fé são tão importantes que devem ser verdades fundamentais em nossas vidas. Deus sabe que o amor é uma arma poderosa. Quando ele olha para o nosso mundo mantido em cativeiro pelo inimigo, ele sabe que a forma de lutar não é por meio de anjos, palavras proféticas ou adoração poderosa. Sua maior arma é o amor. O amor é bondoso. O amor não pensa o mal. O amor é persistente. O amor permanece. O amor não desiste. Você não consegue viver em amor antes de viver em perdão. Podemos até não concordar em tudo, mas se nos concentrarmos no sangue e no perdão de Jesus, podemos ter união. Podemos amar uns aos outros como Deus nos ama. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele procurou e encontrou seu discípulo Simão Pedro. Então ele perguntou por 3 vezes: Simão, você me ama? Na nossa língua, nós temos apenas uma palavra para amor. Na língua grega, no entanto, existem 3. Eros tem uma conotação sexual. Filéu diz: estou atraído por você, eu sinto algo por você. Mas o mais alto nível de amor é ágape, que é o amor divino. Quando Jesus perguntou a Simão: você me ágape? Ele estava perguntando: você tem o maior nível de amor por mim? Simão respondeu: eu te filéu, ou seja, eu sinto algo por você. Em outras palavras, ele não estava no mesmo nível do amor que Jesus pedia. Jesus lhe perguntou novamente: você me ágape? Você tem um amor divino por mim? Simão Pedro ficou um pouco irritado com Jesus e disse de volta: sim, Senhor, eu te filéu. A terceira vez é interessante. Jesus perguntou: Simão, você me filéu? Em outras palavras, Jesus lhe ofereceu o mais alto nível de amor. E quando ele percebeu que Simão Pedro não podia se igualar, ele o abaixou um pouco. Eu me pergunto, quantas coisas Deus faria por nós se subíssemos nosso amor por Ele em um nível maior? E se tivéssemos mais do que um relacionamento casual com Ele? E se entregássemos a Ele as rédeas dos nossos corações? Eu acredito que Deus está nos chamando para um novo nível de amor, um amor ágape. E o amor é a resposta para o lar desfeito. O amor é a resposta para o viciado. O amor é a resposta para relacionamentos quebrados. O amor é a resposta ao sermos feridos. O amor é a resposta para o coração partido. O amor é uma arma que pode romper a divisão e reconstruir o que foi quebrado. O que está acontecendo em sua vida agora que testa a maneira em que você ama? Você acabou de descobrir que seu cônjuge lhe traiu? Você quer se reconectar com a filha com quem você não fala há meses? Seu filho acabou de lhe dizer que a namorada dele está grávida? O seu adolescente está sofrendo de um vício que está sobrecarregando não apenas a vida dele, mas de todas as pessoas da sua família?
Sua filha adulta declarou que é lésbica e rompeu com toda essa coisa de Deus? Diferentes dinâmicas e complexidades caracterizam cada uma dessas situações, mas elas são reais, difíceis e machucam. Eu me pergunto o que aconteceria se decidíssemos, com a ajuda de Deus e em sua força, que nós vamos amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Em vez de reter o afeto, ficar amargurado ou buscar a vingança, nós simplesmente amamos. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que preferiram o amor à mágoa. Essas pessoas sabiam que o amor nunca falha. Um desses exemplos é a história do jovem José. Pense nisso. José não foi abandonado por estranhos. Ele foi traído pela própria família. Sua própria carne e sangue o haviam vendido como um lixo imundo e inútil. Talvez você conheça bem a dor do ódio ou do ressentimento. Talvez um amigo próximo tenha abandonado você porque estava com ciúme, em vez de encorajar e acreditar em você. Essa pessoa simplesmente se afastou. Eu quero lembrar-lhe que quando o mundo de José virou de cabeça para baixo, quando toda a esperança parecia secar, ele se manteve firme. José teve escolhas. Ele poderia dar o troco pelo que eles fizeram ou amar como se nunca tivesse sido ferido. Já foi dito que a profundidade da sua dor determina a intensidade da sua resposta. Quando você foi ferido, seu instinto provavelmente vai querer ferir de volta. Já esteve em uma situação em que você tinha o poder de dar o troco a alguém? Talvez sim, talvez não. Pense no que você teria feito na situação de José. Por meio de uma série de reviravoltas, José finalmente revelou sua verdadeira identidade para seus irmãos. Em um momento poderoso, ele escolheu perdoá-los. Suas palavras para eles são precisas. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. José não apenas se curou internamente, ele também curou e salvou toda a sua família. Davi teve um pai que nunca acreditou nele. O profeta Samuel chegou à casa para ungir o próximo rei de Israel. Sob a direção de Deus, Samuel disse ao pai de Davi, Jessé: traga todos os seus filhos, um deles será rei. O pai de Davi exibiu 7 deles diante de Samuel. Ele nem fez questão de colocar Davi nesta fila. Era como se Jessé tivesse dito: não precisa trazer Davi para cá, ele é um perdedor, ele é um fracasso, ele nunca será alguém. Você pode estar familiarizado com essas palavras. Talvez você até tenha ouvido isso de um de seus pais. A dor ainda permanece? Essa ferida afeta seus relacionamentos atuais? Davi poderia ter problemas com seu pai. Ele poderia ter usado a dor como alimento quando foi ferido mais tarde, incluindo sua amargurada esposa Mical, que zombou dele, e seu filho Absalão, que conspirou para matá-lo. É muita dor causada pelas pessoas que mais deveriam amar você. Embora Davi pudesse ter ficado com raiva ou com vontade de dar o troco, ele não o fez. A Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele continuou amando como se nunca tivesse sido ferido. Você tem que amar como se nunca tivesse sido ferido. Você tem que se recusar a ficar amargurado. Você tem que se recusar a ficar com raiva. Você tem que se recusar a dar o troco. Quando você ama assim, Deus usará até o pior que foi feito contra você para a sua glória. Jesus foi traído por um de seus próprios discípulos. Ele foi abandonado pelos outros. Soldados romanos o espancaram. Eles o pregaram em uma cruz. Perfuraram seu lado com uma lança. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Eles pregaram a cruz e a jogaram no chão com uma pancada. O corpo de Jesus tremeu quando a dor veio sobre ele. E ele ergueu a voz e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Jesus amou como se nunca tivesse sido ferido. Ele nos ama assim também. Ele nos ama como se nós nunca tivéssemos errado. Ele nos ama como se nós nunca tivéssemos mentido para Ele, ou que se nós nunca tivéssemos feito o que dissemos que nunca faríamos de novo. O amor de Cristo não foi limitado, ele foi extravagante. Ao imitar Jesus, podemos amar da mesma maneira, mesmo quando estamos feridos. Em algum lugar da sua cidade está um jovem que acabou de dizer à sua família cristã que é gay. Em algum lugar, uma jovem admitiu aos pais que é ateia. Em algum lugar, um adolescente acabou de ter problemas com a lei
ou revelou a seus entes queridos sua batalha contra as drogas. Como pai, o que devemos fazer nas situações? Punir nossos filhos? Parar de falar com eles? Afastá-los? Desistir deles? É isso que devemos fazer, amá-los como se nunca eles tivessem nos ferido. Comer com eles, ligar para eles, mandar e-mails, mensagens, estender a mão, fazer-se presente em suas vidas. Dizer a eles: quero ter um relacionamento com você, independente do que aconteceu, porque eu o amo. Quando você ama alguém, não tem erro. Quando você ama alguém, esse amor vai chegar até essa pessoa. Às vezes pensamos que estamos fazendo uma coisa boa quando nos recusamos a ter qualquer contato com nossos entes queridos que não estejam de acordo com o nosso padrão. Isso não é verdade. Deus nos chamou para nos amar sempre, independente da ferida. Se você foi ferido por alguém, se você foi traído, abusado, abandonado, difamado, seja o que for, chega um momento em que você tem que se livrar da dor dessa situação e dizer basta. Permanecer amargurado, revivendo a memória ou abrigando a dor não leva a lugar nenhum. É contraprodutivo. Você tem que escolher parar o ciclo. É hora de deixar Deus fazer um trabalho poderoso dentro de você. Jesus recebeu feridas mortais no Calvário, mas 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos. E quando suas feridas mortais foram curadas, uma igreja nasceu e o mundo foi transformado. Eu acredito que muitas de nós passamos pela tentação de querer esconder nossas lutas. Nós passamos por situações, mas não queremos que ninguém saiba delas. Em vez disso, colocamos uma máscara. Nós fingimos um sorriso, dizemos as coisas certas e escondemos a bagagem. Queremos que os que nos rodeiam pensem que temos a vida, o casamento e a família perfeitos. Nós preferimos fingir que somos tão espirituais que somos imunes à crise. Eu sei o que é querer esconder as coisas ruins e ignorar as realidades de uma família em conflito. Eu seria um tolo se dissesse a você que nunca tive problemas no casamento ou na família. Mas Deus quer curar você de suas feridas. Primeiro você tem que permitir que Ele faça isso. E antes de permitir, você tem que admitir sua imperfeição. Agora, você não precisa contar para todo mundo do Facebook ou do Instagram. Você não precisa contar os detalhes da sua luta, mas é importante entregá-la primeiro a Deus. Peça para Ele que lhe transforme, cure e liberte da sua amargura, raiva, medo, depressão ou desesperança. Feche os olhos e respire fundo. Você ouvirá Jesus sussurrar: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Às vezes é um processo longo. Como cristãos, queremos o instantâneo. Somos a geração micro-ondas que anseia soluções para problemas em 30 segundos. Mas Deus certamente realiza uma liberação instantânea. Em alguns casos. Essa não é uma exceção. Não é a regra. Então ore e continue orando. Acredite e continue acreditando. Perdoe e continue a perdoar. Fale com um terapeuta se quiser, isso pode lhe ajudar. Passe por um programa na sua igreja, leia livros, obtenha a sabedoria de um conselheiro temente a Deus. Faça o que for preciso para curar a sua ferida. Ah, aqui está algo sobre feridas. Elas podem ser curadas, mas deixam algo para trás. Cicatrizes. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição, ele mostrou suas cicatrizes por 2 vezes. Parece que ele teve a intenção de demonstrá-las. Cicatrizes não são motivos de vergonha. Elas são um testemunho da capacidade de Deus para curar feridas mortais. Elas são lembretes do quão ruim era a situação na qual você esteve e como você venceu por intermédio de Cristo. Cicatrizes são a prova de que, embora o inimigo tenha tentado destruir você ou sua família, as armas forjadas contra você não prosperaram. As cicatrizes dizem: eu venci, eu alcancei o outro lado, eu estou curado. Deus lhe promete dias melhores à sua frente. Amar como se nunca tivesse sido ferido não é algo que podemos fazer com as nossas próprias forças. Precisamos da graça de Deus nos ajudando a fazer aquele telefonema ou enviar aquele texto. Precisamos da graça de Deus para dizer ao filho rebelde com quem não falamos por meses: eu quero comer com você, eu quero passar tempo com você, eu quero me reconectar com você. Precisamos da graça de Deus para superar uma crise no nosso casamento e estarmos dispostos a tentar novamente. Eu não estou prometendo a você um caminho fácil, mas prometo que Deus pode capacitá-la a amar os outros de modo devido.
Ele ajudará você a parar de lutar e começar a falar. Ele ajudará você a parar de gritar e começar a alcançar. Ele vai reconciliar seus relacionamentos. Ele tornará a sua família inteira novamente. Deus começará pouco a pouco a libertá-la do passado, se você quiser alcançar um novo dia. Mas é preciso muito amor e perdão para manter uma família unida. O amor nunca falha. Continue perdoando, continue amando, continue avançando. Uma vida frutífera não é um acidente. É um resultado de escolhas corretas. Escolha amar como se não fosse ferida. Se você escolher perdoar, o perdão pode reescrever o seu futuro. Pois o amor nunca falha. Palavra tremenda de Deus para nós. O amor nunca falha. Que o Senhor continue falando no seu coração. Um beijo grande. Tchau, tchau.